Olá, estudante da terceira série. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre alguns verbos modais, tá ok? Primeiramente, quando a gente fala sobre modal verbs, é importante ter em mente o que isso significa. Verbos modais são verbos que expressam modalidade, como o próprio nome propõe. Por exemplo, modalidade de conselho, permissão, habilidade, proibição, tá ok? Obrigação, entre outros. É importante frisar também que esses verbos eles são invariáveis, ou seja, não é possível de você conjugá-los em diferentes tempos verbais. Ele terá o seu significado, o teu uso próprio e pronto. Bora ver alguns? O primeiro que eu coloquei aqui são os verbos modais should e could. Dá uma olhada no exemplo. You should follow my advice. Você deveria seguir o meu conselho. A palavra advice, que significa conselho, é justamente a modalidade desses dois verbos aqui. Should, deveria, could, poderia, no sentido quando eu falo que você poderia fazer alguma coisa, no sentido de dar um conselho, tá bom? Negativa do should, shouldn't, do could, couldn't, tá? Então é só você colocar o N apóstrofo T. Pronto, você deu a negativa. Se for pergunta, eles sempre virão antes do sujeito. É importante a gente lembrar isso. Respondeu, coloca depois do sujeito, tá? Vejam mais exemplos aqui, ó. Dá pra ver que o carinha aqui tá super mal de saúde, coitado. E ele fala, I'm not feeling well. Eu não tô me sentindo bem. Daí eu tenho dois conselhos aqui, ó. You could stay at home and rest. Você poderia ficar em casa e descansar. É um conselho. Ou, you should see a doctor. Você deveria ver um médico. Tá ok? Então, repare, como são frases afirmativas, a gente coloca sempre depois do sujeito. Se for pergunta, você coloca antes. Tá? Bora falar sobre o can. Reparem aqui, o rapaz aqui, ele está nadando. E daí ele pensa aqui, ó. I can swim very well. Tá? O significado. Eu consigo nadar muito bem. Então, can, entre outras possibilidades, ele é utilizado para present ability. Ele é utilizado para expressar uma habilidade no tempo presente. Por que eu quero falar no tempo presente? Lembra que eu falei para vocês que não dá para conjugá-los? O verbo can, ele é utilizado somente para presente. Acabou, tá bom? Passado é outra forma. Futuro, existe uma outra possibilidade também, tá? Então, can significa poder ou conseguir quando a gente quer expressar habilidades no presente. Daí nós temos o could. O could, ele é utilizado também para past ability, para habilidades no passado. Então, o could, ele vai ser utilizado também não só como conselho, conforme a gente viu, mas também como habilidades no passado. Então, por exemplo, ela vira e fala assim, ó, What could you do when you were a child? O que você conseguia fazer quando você era criança? Tá perguntando sobre o passado, né? Lembra que eu falei também sobre a posição quando é pergunta? Ó, pergunta vem antes do sujeito. Daí a pessoa lá, daí ela responde, I could play hide and seek with my friends. Eu podia brincar de esconde-esconde com os meus amigos. Tá? Então aqui já respondeu depois do sujeito. E o could é utilizado também para habilidades no passado. E temos também aqui alguns verbos modais que a gente utiliza para permissões, pedir alguma coisa. May, could e o can, tá? Repare que o could e o can já apareceram. Ó, o could já está aparecendo pela terceira vez, né? Ele também é utilizado para pedir alguma coisa. Qual é a diferença entre eles? O que eu poderia dizer? Opa, perdão, apertei sem querer. Qual é a diferença entre eles? A questão da formalidade, tá? O may, ele vai ser mais formal do que o can. Então, você precisa adaptar, né, o uso da língua numa situação, num contexto de fala. Se você vai pedir alguma coisa para o teu professor, para alguém que tenha alguma questão de autoridade, uma hierarquia, então você tem que ser mais formal. Então, você utiliza o may. Agora, se você vai pedir alguma coisa para um colega, aquela coisa de intimidade, informalidade, então você usa o can. Por exemplo, may I please have a cookie? Por favor, eu posso comer um biscoito? Então, o may veio antes ali, ele foi mais formal e tudo mais, tá certo? Então, os três têm a mesma ideia. Entretanto, você precisa levar em consideração essa situação de formalidade. Vale dizer que o could, ele fica mais para formal do que para informal, tá certo? É isso aí, pessoal. Nesse vídeo, nós falamos um pouco sobre o uso de alguns dos verbos modais. São vários outros que existem, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Até breve.